AMDG, olá a todos, o meu nome é Rafael Francisco, sou um dos responsáveis e fundadores da União Católica Portuguesa, um pequeno apostolado católico que promove a oração e a contracultura, e hoje estou aqui a convite do Carlos, o qual muito agradeço por esta oportunidade de vos trazer o capítulo 13º das Florinhas de São Francisco. Vamos a isso. Capítulo 13. Exemplo maravilhoso de pobreza e humildade de Francisco. O admirável servo e imitador de Cristo, São Francisco, para se conformar perfeitamente em todas as coisas com aquele que, segundo diz o Evangelho, enviou os seus discípulos, 2 a 2, a todas as cidades e aldeias, aonde importava que fossem, depois de haver, a exemplo de Cristo, reunido os seus 12 discípulos, mandou-os, 2 a 2, pelo mundo, a pregar. E para lhes dar exemplo de verdadeira obediência, foi ele o primeiro que partiu, à imitação de Cristo, que começou a praticar antes de ensinar. Tendo, depois, designado aos companheiros os outros países do mundo, tomou a Frei Maceu por sócio e pôs-se a caminho do reino de França. Chegando um dia a uma cidade, cheio de fome, foram mendigar, conforme está mandado na regra. São Francisco foi por uma rua e Frei Maceu por outra. Mas porque São Francisco era homem de muito desprezível aparência e pequeno de corpo, foi reputado como um vil pobrezinho, e não recolheu senão uns pedacitos de pão seco, enquanto a Frei Maceu, como era belo e grande de corpo, deram-lhe bons pedaços, grandes e muitos, e ainda pães inteiros. Tendo acabado o peditório, reuniram-se no lugar, fora da cidade, num sítio onde havia uma bela fonte, e ao lado uma grande e formosa laje, sobre a qual cada um deitou toda a esmola que tinha alcançado. Vendo São Francisco que os pecados de Frei Maceu eram mais, maiores e mais excelentes que os seus, mostrou muita alegria e disse assim: Ó Frei Maceu, nós não somos dignos de tão grande tesouro. E repetindo ele esta frase muitas vezes, respondeu Frei Maceu: Padre caríssimo, como se pode chamar tesouro onde há tanta pobreza e onde tantas coisas faltam das que nos são necessárias? Porque nem há toalha, nem faca, nem pratos, nem casa, nem mesa, nem criado, nem criada. Disse então São Francisco: Pois é isso que eu considero o grande tesouro, onde não há coisa alguma preparada por indústria humana, mas tudo quanto aqui está foi aparelhado por divina providência, como se vê claramente no pão mendigado, na mesa de pedra tão bela e na tão clara fonte. Por isso, quero que peçamos a Deus que nos faça amar de todo o coração o muito nobre tesouro da santa pobreza, que ao próprio Deus tem por servo. Ditas estas palavras, fizeram oração, tomaram a refeição corporal e continuaram o seu caminho para a França. Ao passarem por uma igreja, disse São Francisco ao companheiro que fossem orar. São Francisco dirigiu-se para trás do altar e pôs-se em oração. Durante ela, recebeu um excessivo fervor, que inflamou tão ardentemente a sua alma no amor da santa pobreza, que pelo aceso do rosto e pelo estranho mover dos lábios, parecia deitar chamas de amor. E rompendo, assim como que abrasado, para o companheiro, disse-lhe: Ah, Frei Maceu, entrega-te a mim. Repetiu isto 3 vezes. À terceira, levantou-se no ar, como o hálito, a Frei Maceu, lançando-o para diante de si, à distância de uma comprida lança. Do que Frei Maceu tomou grandíssimo espanto. Contou depois aos companheiros que naquela suspensão e impulso, com o hálito de São Francisco, sentiu tanta doçura de alma e consolação do Espírito Santo, como na sua vida jamais sentira outra igual. Feito isto, disse São Francisco: Caríssimo companheiro, vamos a São Pedro e a São Paulo, e roguemos-lhe que nos ensinem e ajudem a possuir o tesouro inestimável da santa pobreza, porque é ele tão honrosíssimo e divino tesouro, que não somos dignos de o possuir em nossos vilíssimos vasos, sabendo que é, por esta celestial virtude, que todas as coisas terrenas e transitórias são calcadas aos pés e se dissipam de todos os obstáculos diante da alma, para que ela possa livremente unir-se com Deus eterno. É esta a virtude pela qual a alma, retida ainda sobre a terra, conversa no céu com os anjos. Ela acompanhou Cristo na cruz, com Cristo foi sepultada, com Cristo ressuscitou e com Cristo subiu ao céu. É ela que ainda nesta vida concedeu à alma que dela se enamorou agilidade para voar ao céu. É ela a arma poderosa com que se guarda a verdadeira humildade e caridade. Por isso, peçamos aos muito santos apóstolos de Cristo, os quais foram perfeitos amadores dessa pérola evangélica, que nos alcancem esta graça de Nosso Senhor Jesus Cristo e que por sua santíssima misericórdia nos conceda sermos merecedores de amar, observar e humildemente seguir a preciosíssima, amantíssima e angelical pobreza. Assim falando, chegaram a Roma e entraram na igreja de São Pedro. São Francisco pôs-se em oração num canto da igreja e Frei Maceu no outro.
Permanecendo em larga oração, com muitas lágrimas e devoção, apareceram a São Francisco os santos apóstolos Pedro e Paulo, com grande esplendor, e disseram-lhe: pois que pedes e desejas observar aquilo que Cristo e os santos apóstolos observaram, Nosso Senhor Jesus Cristo nos manda anunciar-te que a tua oração foi ouvida. E Deus te há concedido, a ti e aos teus seguidores, o tesouro da santíssima pobreza em toda a perfeição. Mais te dizemos, de sua parte, que todo aquele que a teu exemplo seguir este desejo pode estar seguro da bem-aventurança eterna. E tu e os teus discípulos sereis abençoados por Deus. Ditas estas palavras, desapareceram, deixando São Francisco cheio de consolação. Quando se levantou da oração, voltou para junto do companheiro e perguntou se Deus lhe tinha revelado alguma coisa. Mas ele respondeu que não. Então São Francisco contou como os santos apóstolos lhe tinham aparecido e o que lhe haviam revelado. Pelo que, cheios de alegria, determinaram voltar para o Vale do Espoleto, abandonando a viagem de França. À honra de Cristo. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Paz e bem.